Então, boa noite para todas e para todos. Estamos aqui em mais uma aula do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, começando a análise de alguns capítulos da obra Dispute System Design, das professoras Lisa Blomgren-Amsler, Janet Martinez e Stephanie Smith, que é uma obra que promove uma análise bem panorâmica das tendências em torno da construção de novos designs, de análise de novos designs para os sistemas de disputas. E nós começamos com a análise do capítulo 1 da obra, com a mestrana Clarice Zaidan, que tem a palavra. Obrigada, professor. Bom, boa noite, pessoal. Como já foi adiantado, eu vou apresentar, então, o panorama aí do nosso primeiro capítulo do livro. E, de antemão, eu queria apenas avisar, eu traduzi alguns termos, outros eu achei que a tradução não faria jus ao que, né, a palavra buscava dizer, então, ora está traduzido, ora não. Mas, no título, eu adotei a designação que é dada no capítulo do professor com o Hugo Maloni, professor do livro do Roxinho, o que é o design de sistemas de gestão de conflitos, que seria o nosso sinônimo, né, para as DSDs. Eu vou me referir a elas como DSDs mesmo, porque o nome é mais fácil. Bom, então vamos lá. Para início de conversa, a nossa intenção aqui é mesmo entender, né, o que são esses designs aí de gerenciamento de sistema de gestão de conflitos. E as autoras começam introduzindo no sentido de que esse conceito ele pode ser entendido, né, como uma combinação do design, que é uma arte, é uma ciência, e da própria ciência do design aplicada aí em um dado contexto, no intuito de projetar os meios para prevenir, gerir e resolver os fluxos de disputas, que elas sempre vão se referir como disputes, stream, enfim. E aí eu traduzi como fluxo. Bom, então, elas iniciam dando aí uma explicação e trazem alguns exemplos que são interessantes. E como eu disse, as DSDs elas podem ser aplicadas a uma infinidade de contextos. É tanto que, logo nas páginas iniciais do primeiro capítulo, elas iniciam com alguns exemplos. Então, por exemplo, um estado que foi atingido, esteve envolvido em uma guerra, e aí os governantes desse determinado país querem projetar formas, definir desenhos adequados para gerir eventuais conflitos que tenham decorrido daquela guerra, para reparar as mortes, para relembrar os combatentes, algo nesse sentido. Então, tudo isso, a DSD pode ser aplicada para gerir esse fluxo de disputas que decorre de um evento que, no caso desse exemplo, foi uma guerra. Mas é possível também que a DSD seja aplicada, por exemplo, em um contexto de uma organização corporativa, de uma grande empresa, que tem ali inúmeros, né, vários empregados. Então, nesse contexto, quais são os conflitos, quem são as partes envolvidas, é tudo isso que a DSD vai buscar, analisar e desenhar, delinear um processo, um sistema de resolução que seja adequado ali para aquele contexto. E só para começar com um caso real brasileiro, dentro dessa própria lógica de você querer prototipar uma forma específica e adequada para o dimensionamento de conflitos, eu queria trazer à baila aquele caso que eu já falei dele para vocês, e vocês já conhecem, que é o caso da recuperação judicial da Oi, que aconteceu há alguns anos, e que tinha uma eclosão de dezenas de milhares de pessoas envolvidas, até no que diz respeito aos credores, para poder fazer habilitações de crédito, resolução, e que seria um processo monstruoso se ele tramitasse sob a ótica da Lei 11.101, nos moldes anteriores até a reforma agora recente da nova lei agora de dezembro.
dezembro de 2020, da Lei 14.132. Ou seja, se eu fosse pegar a estrutura convencional, eu teria tido uma hecatombe no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com aquela questão. Então, eles, já percebendo de antemão que estariam diante de uma recuperação judicial monumental, eles então pararam, estudaram o caso, pensaram na possibilidade de adequação de um modelo específico para dimensionar, chamaram o Centro de Resolução de Conflitos de Mediação e Conciliação do Tribunal de Justiça, trouxeram um player externo, que é a FGV, moldaram uma estrutura, inclusive, algorítmica para poder fazer essas negociações todas online, colocando, ou seja, eles criaram, em alguma medida, uma entidade com finalidade específica, um terceiro aí para tentar auxiliar nessa própria construção desse arranjo, criaram postos em todos os estados da federação, inclusive no exterior, para receber os acordos quando eles tinham que ser feitos por modo presencial, porque a pessoa às vezes tinha alguma dificuldade online, e eles conseguiram fazer, acho que até onde eu acompanhei, 40 mil acordos. Ou seja, eles pegaram um problema específico, analisaram o problema e criaram um design específico para dimensionar aquilo, que talvez possa até ser ampliado para outras hipóteses de recuperação judicial, mas essa é exatamente a ideia de entender o conflito e estabelecer e prototipar uma solução específica para o conflito adequada para aquela situação. Então, isso varia tanto de espaços corporativos até espaços típicos da atuação jurisdicional típica nossa aqui no processo. Sim, e as DSDs, então, o nosso próximo tema, elas decorrem de um histórico que teve como principal protagonista a noção das ADRs, que hoje, né, a gente modernamente já fala em ODRs, mas naquele momento histórico era, né, a palavra alternative, então por isso as ADRs. Bom, nos anos 1960, esses ADRs elas começam a ser fomentadas nos Estados Unidos, então centros de mediação comunitários passam a adotar formas que seriam aí alternativas. E em 1976, é um marco nesse contexto, o Frank Sander ele vem com aquela ideia que nos é tão próxima atualmente da justiça multiportas. Então, haveria aí inúmeras portas, entre as quais a apreciação jurisdicional tradicional e, além delas, inúmeras outras formas de resolução de conflitos. E, a partir dos anos 1990, essas ADRs são institucionalizadas em vários países, inclusive com características muito distintas. Então, África do Sul, países da Europa, a própria Austrália, os Estados Unidos, o Canadá, e, de uma certa forma, a gente também pode dizer do Brasil, que acompanhou, né, em alguma medida, esse mesmo movimento. E foi a partir desse contexto das ADRs que começou a se pensar nessa possibilidade de delinear um modelo de resolução de disputas a partir de técnicas e ferramentas distintas que pudessem se amoldar de uma forma adequada a uma variedade de conflitos que, como o professor destacou, né, enfim, ocorrem em contextos absolutamente distintos, tanto num contexto absolutamente particular, quanto também vinculado aí a algum braço do Estado. Então, é aí que a DSD, a noção de DSD, nasce. E, então, como eu disse, né, esse foi todo o cenário que contribuiu para que nós estivéssemos aqui hoje falando em DSDs. Partindo desse cenário, as autoras apresentam algumas palavras-chave que são importantes para a gente entender esse nosso tema. E é muito interessante porque esse tema da avaliação do fluxo do conflito, antes dessa palavra-chave, há uma palavra-chave que é apenas avaliação do conflito. E há uma diferença sensível
e que destaca também aí qual seria a grande, digamos, peculiaridade das DSDs, porque nessa avaliação do fluxo do conflito, há duas preocupações que, a meu entender, são muito características do contexto das DSDs. A primeira delas é que esse processo de análise do conflito, ele é feito, ou pelo menos tenta-se fazê-lo, da forma mais antecipada possível. Então, o quanto antes eu puder fazer essa avaliação, melhor para as DSDs. E, além disso, há uma avaliação também dos chamados stakeholders. A melhor tradução, a meu ver, seria dos envolvidos, atingidos, enfim, nesse sentido, que são aqueles sujeitos, entidades, pessoas, grupos que vão, de alguma forma, ser afetados pela DSD que se busca implementar. E há uma avaliação, além, né, de, obviamente, identificar quem são esses envolvidos, há também uma preocupação em avaliar a boa vontade dessas partes para implementar as DSDs. E essa boa vontade é muito importante, porque eu vou tocar nesse assunto um pouco melhor mais à frente, mas para as DSDs é muito importante a participação desses sujeitos envolvidos. E acho que não é à toa, no caso da recuperação judicial da OI, por exemplo, o Tribunal de Justiça foi chamado a integrar, por meio, né, do seu centro aí de mediação, enfim, ele foi chamado a integrar o grupo que desenhou uma forma, um modelo adequado para a resolução daquele tipo específico de conflito. Então, é muito importante, nesse momento, a participação desses stakeholders. E, a partir dessa avaliação, o convener, e aí aqui seria aquele que desenha as DSDs, vai fazer enfim, apresentar uma recomendação de uma DSD que, evidentemente, será novamente discutida, enfim, há todo um processo participativo mesmo nesse momento aqui. E outras palavras-chave, não são todas aqui. Só para aproveitar, só para discutir um aspecto aqui. Primeira coisa, percebam que para as autoras é muito importante um debate que, às vezes, entre nós brasileiros, é visto como um debate teórico de menos importância. Ou seja, toda a discussão teórica que é construída entre nós, envolvendo as próprias noções do que seja o contraditório, a própria evolução do contraditório ao longo do tempo, elas, por vezes, são apresentadas numa dimensão muito mais de cariz teórico do que de solução e oferecer respostas práticas e eficientes para os problemas. E quando você pega uma narrativa como a das autoras, que claramente é uma narrativa vocacionada não para uma abordagem principalmente teórica, mas para exatamente pensar como modelar formas adequadas de dimensionamento de conflitos em conformidade com a lógica das DSDs, e dentro da própria lógica delas, percebam que é essencial a participação desses stakeholders, desses afetados, na medida em que, sem a participação desses stakeholders, o próprio êxito da proposta do DSD pode ou não se frustrar. Então, pegando o próprio exemplo do caso Oi, se não tivesse na própria construção da Claim Facility, idealizada lá pela FGV, da entidade de infraestrutura específica, da Facility criada juntamente com a FGV, que é esse modelo algorítmico para permitir que as pessoas mandassem a sua documentação, ela tivesse uma análise automatizada dos documentos, etc, etc. Se não tivesse o engajamento, por exemplo, da própria classe dos advogados ali envolvidos, dos advogados, das pessoas que estavam habilitando seus créditos, etc, etc, o DSD proposto, apesar de absolutamente inovador, envolvendo tecnologia há alguns anos, quando a gente ainda não estava no boom dessa crença e na implementação de tecnologia, as chances disso dar certo seriam diminutas. Ou seja, percebam que elas estão umbilicalmente ligadas à lógica de você criar uma etiologia para os conflitos, ou seja, saber de onde que os conflitos surgem, para fazer, como você disse, um tratamento o quão antes do próprio conflito, e se for possível, como o próprio título da obra fala, prevenir e gerenciar esse conflito, antes até de pensar em resolvê-lo.
ou seja, a lógica de prevenção e de gerenciamento. Na própria construção do DSD, as chances caem. Porque isso que ela está, em alguma medida, chamando de boa vontade, no final das contas, diz respeito ao engajamento desses stakeholders na própria amoldagem da DSD. Porque se a DSD for construída unilateralmente por alguém, dentro da sua sapiência de crer que está enxergando os interesses de todos os afetados, pode se frustrar o próprio acordo. E só para dar um exemplo concreto entre nós, que para mim conversa com isso que a gente está aqui discutindo, pensem, por exemplo, naqueles acordos que tentaram ser estruturados dentro do litígio de interesse público envolvendo o rompimento das barragens, que o pessoal chama dos processos de dimensão estrutural, dos litígios estruturais, lá do rompimento das barragens. Já se tentou inúmeros macroacordos, criaram, inclusive, uma entidade de infraestrutura específica, uma facility, que é a Renova, que não conseguiu resolver o problema dos afetados. Por quê? Inclusive, boa parcela dos stakeholders se ressentem e falam aos quatro ventos que não são ouvidos. Inclusive, no curso do processo, vem o juiz e fala assim para uma comunidade que não tem, como se diz, não tem nem internet direito, falando que elas têm que se virar durante a pandemia e participar de uma audiência online. Isso aconteceu recente, no ano passado. Então, perceba que é um menoscabo da participação dos stakeholders na própria estruturação do DSD. E a lógica que a gente ainda trabalha, e que é defendida por, inclusive, alguns autores no Brasil, é que, por exemplo, no caso desses conflitos, o Ministério Público representaria bem, como é que fala? Os afetados na inteireza. E, por óbvio, o Ministério Público ele não consegue saber todos os interesses que estão ali envolvidos. Até porque, às vezes, podem ter interesses em macrolides que possam ser, inclusive, em alguma medida, o quê? Contrastantes. Então, na hora de eu montar a DSD, eu tenho um problema muito sério. Então, toda estruturação de um DSD, ela deve participar, tem que ter uma participação muito engajada dessa noção de participação. E o que me parece interessante é que, em alguma medida, corrobora algo que eu defendo, e agora me parece que a gente tem mais demonstração disso, de que essa participação ela é essencial para que, inclusive, o próprio modelo seja, para usar a frase do nosso momento, eficiente. Ou seja, para gerar os resultados almejados, eu preciso disso. Não é um dado, como se diz, isso é abrir para um diálogo inútil que não vai oferecer nenhum ganho, a não ser a perda de tempo numa estrutura de oitiva limitada. Tudo bem que você pode, e evidentemente você precisa canalizar essas falas para uma finalidade mais, digamos assim, própria para dimensionar o conflito. Isso eu não nego. Às vezes, as pessoas se perdem num debate que acaba sendo realmente teórico. Mas percebam que essa dimensão de comparticipação dos envolvidos, de chamar todos os stakeholders, ela se torna essencial para a própria modelagem de qualquer DSD que tenda e que tenha obtido um grau de êxito mais consistente. Continue. Bom, e aí, nesse contexto, outras palavras-chave importantes a figura do tomador de decisão, que é aquele que efetivamente terá o poder de implementar a DSD que foi sugerida. O termo também evaluation, que no contexto empresarial possui no sentido do... Enfim, quem assistiu o Shark Tank vai saber, evaluation do negócio, enfim. E é mesmo nesse sentido de avaliação, de tentar entender ali os aspectos daquele conflito, que é mesmo essa parte da avaliação que eu destaquei, os stakeholders e os usuários, que são as figuras, os sujeitos que efetivamente vão, enfim, passear nessa DSD e passar
pelo aquilo que o modelo definiu efetivamente. Bom, acho que agora foi. E aí, achei muito interessante essa parte que as autoras comparam e trazem esse raciocínio da DSD no contexto das organizações. Então, foi se percebendo que quando uma determinada empresa, enfim, em qualquer contexto, existia ali um conflito, a primeira reação daqueles, vou dizer aqui no contexto de uma empresa, dos diretores daquela empresa, era buscar uma solução pontual para o conflito. Então, nós temos um problema relacionado a muitos acidentes de trabalho naquela determinada construtora. Então, a gente vai buscar uma solução bem pontual, que é fornecer um capacete e todos os demais equipamentos de segurança para resolver esse problema. E, na verdade, o que elas passaram a observar é que, quando se tem um modo integrado de gerenciamento dos conflitos, ou seja, quando uma DSD é aplicada, é muito mais fácil de gerenciar o conflito quando ele aparece. E é possível também, a partir de um desenho prévio, naquela lógica de prevenção, é possível combinar métodos, combinar ferramentas, instrumentos que vão, muito antes de tratar de um conflito já posto, buscar prevenir aquela situação conflituosa, aquela situação problemática. Então, muda-se o foco de tratamento da questão. Em momento nenhum, a DSD almeja acabar, extirpar com problemas, com conflitos, com questões, com disputas. Não é isso. Na verdade, o que parte, inclusive, da premissa de que esses problemas podem ocorrer, no entanto, ao invés de apresentarmos uma atuação pontual, agora, no momento que o problema ocorreu, a gente vai dar um passo para trás e tentar prever e fazer um desenho, um dimensionamento desses conflitos no sentido de prevenir. Então, há toda uma reformulação da forma de lidar com aquele cenário, com aquele contexto, que permite que a DSD se aplique, seja aplicada de uma forma muito mais inteligente, né? É difícil não dizer eficiência nesse contexto, porque é justamente o que ela almeja, né? Mas é exatamente isso, porque perceba, primeiro, elas percebem que alcançar uma eficiência real e não uma eficiência retórica, como aqui em alguma medida a gente trabalha, que fala-se o tempo todo de eficiência e resultados práticos, efetivamente, de melhoria do sistema processual, por vezes não ocorrem, apesar de toda a retórica em torno da eficiência. E pontue-se, eu não tenho nenhum problema com a eficiência normativa, a eficiência real. Meu problema é com a eficiência retórica, que usa-se como uma cortina de fumaça para tentar defender qualquer coisa sem haver demonstração de resultado prático nenhum. Mas percebam que elas, em momento algum, e para elas fica muito claro que você não consegue dimensionar o sistema de conflito represando o conflito. Ou seja, elas percebem que o conflito é algo inerente das próprias relações, sejam em organizações empresariais, seja num ponto de vista de uma guerra, seja num ponto de vista do sistema processual, ou seja, os conflitos vão ocorrer. O que eu preciso é tentar antever o quanto mais a própria possibilidade da existência desses conflitos, e por isso eu tenho que ter uma abordagem mais macroestrutural do próprio objeto do meu negócio, que pode ser o judiciário. Então, eu preciso começar a tratar os dados e utilizar o máximo de captação de dados para eu antever, inclusive, a eclosão dos conflitos. E perceba, é uma lógica completamente invertida do que, por vezes, a gente enxerga. Como eu falei há algum tempo para vocês, até na própria aula de hoje, a lógica, por vezes, por exemplo, da própria discussão lá de falta de interesse de agir antes da pessoa ir para o consumidor.gov. Na verdade, o que a pessoa está querendo é criar um quebra-mola para a pessoa se chegar no sistema jurisdicional. Eu estou tentando represar as coisas no âmbito prévio. E, na verdade, a lógica não é essa. Se eu acoplo o consumidor.gov ao próprio procedimento, eu vou conseguir resolver do mesmo modo. A única coisa é que, quando entrar no sistema, vai para o conflito. Mas aqui, se eu consigo captar, inclusive, saber que um determinado tipo de situação tende a gerar conflitos e eu consigo fazer algum tratamento preventivo, por que não fazer
ao invés de tentar acreditar e continuar achando que o conflito é uma chaga e que o processo vai conseguir obter pacificação social, que é uma mentira. Porque, na verdade, os conflitos continuarão eclodindo e eu vou precisar aprender a gerenciá-los cada vez de modo mais sofisticado. E na medida em que eu começo a ter a amplitude de prototipar DSDs que promovam análises macroestruturais do sistema, multidimensionais do sistema, e que consigam saber realmente quais são os gatilhos da litigiosidade e induzir melhores resultados, as chances de êxito, de eficiência, no sentido próprio, constitucional, eles tendem a se mostrar cada vez mais evidentes. Pode continuar. Bom, e aí, nesse cenário, eu trouxe esse exemplo. É um exemplo desse livro, O Poder do Hábito, que é um livro muito interessante. Não tem muito a ver com o nosso assunto especificamente agora, mas que eu me recordei desse exemplo e resolvi compartilhar com vocês. Então, o autor trabalha esse caso de um hospital de Rhode Island, no qual, se eu não me engano, na década de 90, o hospital teve uma série de problemas com erros médicos, e erros médicos muito grosseiros. Então, alguns dos exemplos trazidos pelo autor. Operação de uma parte errada da boca de uma criança, um cirurgião que operou o dedo errado de um paciente, outro cirurgião que deixou uma parte de uma broca na cabeça de um homem, enfim. Esse cenário todo de muitos problemas, então, conflitos instalados, ocasionou também uma ampla exposição do hospital na mídia. Então, criou-se naquela cidade, naquela região, uma pecha em relação ao hospital, no sentido de que se você fosse passar por um procedimento naquele hospital, você estaria correndo riscos gravíssimos. E aí, nesse cenário, dentro do hospital, surgiu um sentimento de crise, uma crise muito grave, e aí foi a partir desse cenário de muita crise que a administradora, inclusive o autor cita o nome dela, Mary Rich, ela passou a analisar todo aquele cenário super complexo do funcionamento de um hospital. E na descrição do autor, o que ela constatou foi que havia uma divisão muito delimitada dos poderes e responsabilidades e deveres que existem entre médicos e enfermeiros. Então, existia da parte dos médicos um entendimento de que, em hipótese nenhuma, eles poderiam ser desafiados pelos enfermeiros. E essa administradora notou que essa estrutura absolutamente disforme ocasionava essa série de problemas porque os enfermeiros se sentiam dissuadidos a dizer, inclusive, coisas básicas, como, por exemplo, que o dedo a ser operado é da mão direita e não da mão esquerda. Você esqueceu a broca na cabeça do outro. Você esqueceu. Olha, eu estou vendo aqui que você esqueceu, mas existia ali uma estrutura de poder tão deturpada que esse tipo de deficiência gravíssima passava. E aí ela conseguiu perceber isso a partir de uma análise que, evidentemente, não é a análise adequada no plano das DSDs, porque foi uma análise feita já num cenário absolutamente caótico, mas que ela conseguiu, ainda assim, administrar essa questão. Então, o que ela fez, né? Ela fechou todas as unidades de cirurgia eletiva dessa companhia de hospitais, passaram todos, médicos, enfermeiros, técnicos, por treinamentos intensivos, foi intensificado o trabalho em equipe, enfim, houve toda uma reformulação das práticas de segurança, passaram, enfim, várias técnicas, né, para implementar seguranças nas cirurgias, nos procedimentos, para tentar reformular essa ordem de poder que havia sido estabelecida entre médicos e enfermeiros. E, como eu já adiantei, evidentemente não é o adequado para uma DSD. Mas eu penso que, caso a DSD tivesse sido aplicada nesse contexto antes desses conflitos sérios, desses problemas sérios, a gente poderia ter construído uma estrutura de uma organização hospitalar fundada em outros princípios que não aqueles que levaram, né, a essa absoluta confusão.
O livro dá um outro exemplo muito interessante também sobre um incêndio que ocorreu em uma estação de metrô em Londres, e exatamente era o mesmo problema. Existia uma divisão de tarefa entre os empregados do metrô, de modo que o incêndio só tomou proporções graves porque aquele que viu, o funcionário que viu o incêndio, ele era da área de comunicações. E ele não podia fazer nada com o incêndio, porque ele só participava da área de comunicações daquela empresa metroviária. Então, como ele não era da área de segurança, ele nada poderia fazer quando ele viu o fogo. E foi por isso, constatou-se em perícias, etc., que o conflito atingiu... que o incêndio atingiu proporções catastróficas, inclusive ocasionando em mortes. Então, todos esses exemplos, a meu ver, demonstram que você, muitas vezes, há um caos, né, um problema sério que poderia ter sido evitado se a gente tivesse o hábito, porque eu acho que a gente não tem, né, na nossa cultura essa possibilidade de dispor de métodos como a DSD, de técnicas como a DSD, que possibilita a gestão desse conflito e a sua própria prevenção. Enfim, foi um exemplo que me veio à mente enquanto eu lia o livro. Mas perceba, o seu exemplo, ele calha muito bem, e calha, inclusive, na própria percepção, ou só uma pequena ótica um pouquinho diferente nos seguintes termos. Você está partindo da lógica da DSD como se ela pegasse principalmente projetos e protótipos a serem dimensionados a partir de uma situação que se persegue, pelo menos em alguma medida, seguindo essa metodologia, uma construção ideal. E, na verdade, a DSD ela entra principalmente em ambientes de crise, porque ela serve exatamente para você pegar uma situação desestruturada e ver que já se implementa de um determinado modo, utilizando até a própria lógica aqui do hábito, e tentando perceber que do modo como as coisas estão sendo feitas, não vai dar certo, e que eu preciso promover uma abordagem, inclusive, que leve em consideração a participação de todos, e que leve em consideração, principalmente, até a noção, que nos seus dois exemplos ficam muito claras, e que, para mim, no sistema processual, foi, inclusive, uma das premissas para a própria construção da tese que eu apresentei, da ideia de comparticipação, que é a noção de interdependência entre os afetados, entre os stakeholders. Porque, no final das contas, o grande problema, um dos grandes problemas, para mim, do sistema processual é exatamente essa lógica de que as funções e as atividades que ali estão sendo desenvolvidas para dimensionar os conflitos, de todos os envolvidos, ela não guarda uma dependência uns com os outros. É como se eu dependesse principalmente ou de ter um advogado melhor, ou de ter um juiz, ou uma jurisdição construída e focada única e exclusivamente dentro da própria lógica de funcionamento da jurisdição, quando, na verdade, a base para um sistema processual que ofereça respostas adequadas é exatamente a percepção óbvia de que nós guardamos uma interdependência que não tem nenhuma correlação do fato de que um está ali para ajudar o outro no sentido de solidariedade. Não, é que todo mundo ali está para resolver o conflito, cada um defendendo as suas pautas, o seu lugar de fala, a sua posição, o seu papel, mas, na verdade, há uma independência efetiva de todos. Então, voltando lá para o caso da Oi, nem todo mundo estava com os meus interesses, por óbvio, cada um estava querendo o seu, mas na medida em que eu junto as propostas, os âmbitos de atuação e crio um modelo hábil a resolver os conflitos o conflito individual de cada um daqueles, da melhor forma possível, auxiliou que todos, ao fim e ao cabo, obtivessem melhores respostas para a própria situação, seja numa questão temporal, seja na questão de não sobrecarregar a própria estrutura, no caso do judiciário, e etc, etc. Ou seja, a lógica da DSD, ela entra no sentido de trabalhar não só em ambientes que que são construídos já buscando uma hipótese ideal, mas ele entra principalmente no ambiente de crise. Tanto é como que foi o que aconteceu no seu primeiro exemplo do hospital. A mulher entrou num ambiente que estava completamente, não estava funcionando.
E aí ela Sim. para, reestrutura e começa a funcionar de um modo diferente. E o que nós, no processo, em grande medida, não temos percepção é de que a gente vai buscando os institutos tradicionais e uma lógica tradicional para tentar resolver um problema cujo o modelo que nós utilizamos não dá mais conta. E as propostas que são oferecidas são propostas rasas que vão tender, às vezes, a impedir ou tentar impedir, represar a litigiosidade. Por exemplo, os discursos que por vezes são, a gente ouve e fala assim, a gente tem acesso à justiça demais, então vamos criar, então, agora a gente vai aumentar as custas e vai resolver o problema do acesso à justiça, ou o judiciário não vai ficar mais tão inflado, porque as pessoas vão ter que pagar muito mais. Ou seja, perceba que é uma resposta obtusa, pontual, para um problema muito mais sofisticado. Porque os conflitos continuarão ocorrendo. O simples fato de eu criar uma barreira econômica ou qualquer outro tipo de barreira, a tecnológica ou a discussão do interesse de agir, ou coisa, isso vai resolver o problema? Isso vai dimensionar e vai fazer com que o sistema se torne melhor, até mesmo no que tange a percepção de resultados? Então, essa discussão que a gente faz, tanto no âmbito da própria lógica da DSD, com ou sem emprego de tecnologia, porque a gente precisa de tecnologia para discutir DSD, mas eu uso isso para discutir a própria tendência de implementação de tecnologia, mas eu não precisaria, eu poderia trabalhar DSD pura e simplesmente com vocês. Isso de per si já dá subsídio suficiente para a gente pensar em remodelar e propor novos designs muito mais hábeis a dimensionar os conflitos do que, às vezes, abordagens tradicionais que a gente pega um instituto antigo e fala assim, não, isso já funcionou muito bem, vamos usar de novo que vai dar certo. Sem ter, às vezes, base empírica efetiva para que isso se implemente no direito brasileiro. E isso serve para todos os debates, muitos debates que, inclusive, estão sendo postos atualmente, envolvendo mudanças legislativas e coisa que o vale. Mas continue. E aí, outro exemplo que eu trouxe é de um projeto da Escola de Direito de Stanford. Eles têm... Depois eu posso até compartilhar o link. É engraçado, porque havia um link muito legal, cheio de desenhos, sobre legal design. E eu não consigo mais acessar esse link. Eu cheguei a ler tudo no início de 2020, mas o da Margaret Hagan. Que é todo bonitinho. Eu não consigo acessar mais aquele Mas eu mando o livro da Margaret Hagan para vocês, se vocês quiserem. Isso, mas aí eu fui lá no site da faculdade mesmo e trouxe um outro exemplo de uma aplicação das DSDs, agora num contexto mais próximo ao nosso, que foi no caso da corte do condado, né? Enfim, das cortes do estado, aliás, dessa região Alameda, no qual eles apresentam aqui alguns caminhos, aliás, alguns não, né? O caminho ali que o cidadão vai ter que fazer no caso, por exemplo, de ações judiciais envolvendo multa de trânsito ou nos casos envolvendo esse aqui, se eu não me engano, era... Enfim, esse eu não lembro exatamente qual. Eram vários contextos diferentes que eles dão aí esses desenhos, são muito mais palatáveis para o jurisdicionado, né, para que ele possa entender o que ele precisa levar, que papel que ele precisa levar. E isso é muito interessante porque não raro a gente ia às secretarias e tinha, né, sempre um papel pregado lá com uma série de instruções. E aquilo ali, para a gente que é do direito, a gente lê e a gente entende, mas muitas vezes o jurisdicionado que vai até o balcão da secretaria não faz ideia do que seja aquilo. Então, nesse caso específico do projeto da Escola de Direito de Stanford, eles criam esses desenhos mais palatáveis, que são parecidos com aquelas nossas campanhas mesmo de vacinação, campanha enfim, de várias doenças, para tentar aproximar a pessoa que vai caminhar nesse sistema, que já é um sistema posto, já é um sistema com regras estabelecidas, mas para que
esse caminho se torne mais tranquilo, enfim, criar uma espécie de um checklist do que você tem que ter, do que você tem que pagar, para que o cidadão consiga fazer o caminho de uma forma que seja mais autônoma, porque ele vai dispor da informação que chega a ele de uma forma mais simples, e para que, de um outro lado, isso reverta também em benefícios para a própria corte ali de justiça, para aquele contexto, mesmo que seja um contexto, né, muito interiorano, por exemplo, mas que evita que pessoas cheguem até lá com uma dúvida que poderia ter sido sanada antes, que poderia evitar que aquela pessoa demande 2 tempos de atendimento. Enfim, há todo um pensamento no sentido de tornar o caminho mais claro para que ele, inclusive, economize tempo e dinheiro. E isso entra dentro da discussão, que o texto que você faz alusão da professora Margaret Hagan, que é uma das, digamos assim, dos expoentes dessa discussão do legal design no âmbito mundial e especificamente nos Estados Unidos. Ela tem um laboratório sobre legal design já há muito tempo e desenvolve pesquisas em torno disso, que está umbilicalmente ligado com uma noção que a gente pode usar aqui para DSD, para legal design, e pode usar para tecnologia, que é a questão do que eles chamam de, que eu fiz alusão há pouco, de UX, ou experiência do usuário. Ou seja, tentar modelar, no caso aqui, uma coisa singela, um desenho falando do fluxo de um procedimento, que permita que a pessoa tenha essa informação, uma informação literalmente desenhada, mas que permita que ele tenha acesso a essas informações da forma mais simples. E aí tem todo um passo, inclusive, técnico, para se criar essa estrutura gráfica para permitir, inclusive, que a pessoa consiga ter essas informações de modo mais claro. Você pode usar isso, como você bem ponderou, e alguns tribunais aqui no Brasil começam a fazer experiências piloto para isso, ou seja, de usar elementos de legal design para informar o cidadão de questões, inclusive, processuais, no mandado, citação e etc, etc. Ou pode ser para uma questão até para nós aqui, como profissionais, como advogado, para você fazer uma petição, para você fazer uma sustentação oral, ou seja, você começa a lidar com essa ideia de experiência de usuário, levando em consideração, por óbvio, quem é o seu usuário e qual a finalidade que você está almejando. Ou seja, você está resolvendo um problema, em alguma medida, usando uma técnica de prototipação de uma solução hábil a dimensionar aquilo. Então, você pode usar isso em vários contextos, por isso que isso ganha dentro dessa abordagem guarda-chuva, das DSDs, ela ganha uma importância cada vez maior. Mas pode continuar. Eu até lembrei, gente, esse primeiro quadrinho é de casos de pessoas que sofreram despejo. Tá tentando lembrar. Então, esse para multa de trânsito, né? Tem todo o desenho representativo, e esse aqui para os casos de despejo. Bom, e aí as autoras começam a tratar um pouco dos princípios da DSD. E, para tanto, elas fazem referência a esses 2 grupos de autores que são bastante importantes no contexto das DSDs, eles até estão citados também no texto do professor com o Hugo Malone. Então, pelo que eu pude entender, eles de alguma forma representam marcos aí no caminho da definição de quais são os princípios mais importantes nesse nosso contexto. Então, o Uri Brett e Goldberg fixam a importância, né, de que as DSDs sejam focadas nos interesses das partes. Então, a expressão em inglês interest-based. Então, sempre focando a aplicação desse modelo a partir daqueles que são os interesses dos stakeholders. E apenas no caso de alguma falha, de algum problema pontual, alguma questão que surja, é que daí sim a gente utilizaria aquelas resoluções que são baseadas no direito, numa estrutura de poder mais tradicional, digamos assim. E Constantine e Merchan trazem essa outra ideia que é muito importante também, que é a questão da participação dos interessados em todo o processo de criação das DSDs, que foi aquilo que o professor bem pontuou, né? Então, os stakeholders, além deles serem, em alguma medida, afetados
pelas DSDs, eles também vão participar ativamente do processo de criação. Então, eles vão poder contribuir, enfim, há aí um espaço de participação ativa para que eles discutam e debatam a amplitude, a forma de aplicação das DSDs que serão implementadas ou sugeridas. Por outro lado, há também uma busca, que é uma busca importante por eficiência e justiça, e aí aqui é importante, eu vou depois tratar um pouquinho melhor, né, de que justiça é essa, mas a eficiência aqui no sentido mesmo de prevenir ou de gerenciar da maneira mais adequada, então fazendo essa avaliação do fluxo de disputas com vistas a gerar um cenário de eficiência, uma eficiência real, como disse o professor. Ainda, e aqui repetindo, a questão do engajamento dos interessados, né? E isso é muito sensível no texto delas. O engajamento dos interessados está diretamente relacionado à boa aplicação, à efetividade da DSD que é proposta e depois implementada. Então, não há possibilidade de se discutir uma DSD, a qualidade de uma DSD, sem que antes ela tenha contado com o engajamento de todos os interessados. Então, é muito mais do que uma participação formal, você foi avisado de que temos essa discussão, mas sim uma participação ativa no sentido mesmo de engajar, né? Então, o engajamento aí como uma segunda fase do que seria apenas uma participação. Além disso, a questão da prevenção dos conflitos, que eu acho que, né, já ficou claro que é uma tônica aí das DSDs, e também a necessidade de oferecer múltiplos procedimentos. Então, que está muito relacionada àquela ideia de justiça multiportas. Eu não tenho um caminho possível, eu não tenho apenas uma solução à minha mão. Eu tenho, dentro das peculiaridades do conflito, eu tenho algumas técnicas e algumas ferramentas que poderão me auxiliar. Tem uma parte muito interessante do texto que elas falam que o ideal das DSDs é que elas sejam aplicadas, como eu disse, sempre a partir de uma estrutura de interesses. Então, quais são os interesses daqueles stakeholders e sempre da forma menos custosa possível. Caso exista algum conflito, elas chamam, né, um problema efetivamente, aí nós podemos partir para uma estrutura baseada no direito, baseada no poder, aquela estrutura um pouco mais tradicional, mas ela ainda assim não pode ser extremamente cara. Ela deve consumir, do ponto de vista de recursos, e aí recursos financeiros e de tempo, que sejam necessários, suficientes para lidar com aquele problema. Também não adianta, então, propor uma DSD que seja absolutamente inviável do ponto de vista dos próprios recursos. Isso, você pode ter tudo, engajamento, você pode ter uma boa estrutura, você pode ter múltiplos procedimentos previstos, mas você tem uma estrutura que não é possível de ser aplicada. Então, isso também não é viável. Essa abordagem de princípios é muito interessante porque ela é absolutamente pragmática. Ela vai avaliando a partir dos dados empíricos que as autoras colheram e também dos demais autores que foram citados, o que os casos reais trouxeram de retorno quando da aplicação. Então, descobriu-se, por exemplo, que uma estrutura muito cara não vai ser aplicada. Então, é muito interessante a abordagem delas. Elas até pontuam esses princípios no imperativo. Então, como se nós estivéssemos criando uma DSD e aí a gente tem uma lista, praticamente um checklist para aplicar uma DSD ou formular uma DSD que seja adequada. E o interessante é que elas são, como você bem ponderou, e que é costumeiro nessas abordagens, eles trabalham com uma abordagem, grosso modo, pragmatista, mas que segue algumas questões que são tidas aqui no Brasil como questões teóricas ou metateóricas. Por exemplo, a própria insistência delas na participação desses stakeholders, na própria ideia de controle de fluxo, na própria questão de você levar em consideração aspectos de persecução, de prevenção de disputas, não somente através de escolhas rasas e superficiais, ou seja, elas, em alguma medida, elas corroboram
entendimentos que, por vezes, pelo menos entre nós, no campo do processo, são vistos como entendimentos que não vão agregar em termos de resultados. E a fala delas é exatamente no sentido de que é exatamente isso que pode gerar bons resultados para um sistema e para qualquer DSD em qualquer campo, ao fim e ao cabo. Mas continue. Exato. E aí, tratando também um pouco desse tema, elas fazem essa outra comparação, né? Então, os interessados, os stakeholders, eles estão sempre pensando aí em eficiência econômica. E o que elas notaram é que uma DSD formulada de forma guiada por aqueles princípios, ela vai ser muito mais balanceada, equilibrada do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da justiça, e vai produzir resultados melhores. Então, o foco, o fim último do DSD não é a eficiência econômica, embora ela passe, ela tenha obrigatoriamente que ser eficiente do ponto de vista econômico. Mas isso não é o fim. E aí, qual é o fim? Qual é o objetivo final, né? Que ela coloca aí como a estrela guia das DSDs? É a própria noção de justiça. E aí é muito interessante quando elas falam de justiça, porque quando a gente está falando de justiça, evidentemente, a gente tem vários conceitos para o que seja essa justiça. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, elas trazem até mais do que o que eu estou apresentando, mas eu peguei alguns conceitos de justiça e trouxe para o nosso contexto aqui, para exemplificar em que medida esses sentidos de justiça guiam DSDs de formas diferentes. Então, é claro que uma DSD proposta num contexto de um procedimento judicial, a justiça que guia aquilo ali são os princípios, no nosso caso, por exemplo, do Brasil, os os princípios fundamentais do processo, né? Então, a gente tem ali, entre aspas, a gente tem uma ideia de justiça que é uma justiça procedimental. Então, eu preciso de um contraditório efetivo, ampla defesa, etc, etc. E esse é o meu fim enquanto justiça, essa é a justiça. Num outro contexto, e aqui é um dos exemplos, no contexto de uma justiça distributiva, por exemplo, em ações afirmativas para reparação de discriminações históricas, então, por exemplo, no caso das cotas que são aplicadas hoje no Enem, mas também em tantos outros processos seletivos para cargos, né, serviços públicos, a estrela guia da DSD que é aplicada aí é um fim de justiça distributiva. Então, é uma justiça que busca reparar algum tipo de discriminação histórica, algum tipo de, enfim, de restabelecer uma situação que por muitos anos era absolutamente desigual, absolutamente discriminatória. Então, existem, nessa perspectiva, DSDs que variam das mais diversas formas. E não há problemas que uma DSD esteja guiada por um significado de justiça e que outra esteja guiada por outro. Só que esse significado de justiça que guia a formulação dessa DSD, ele tem que estar relacionado ao contexto no qual a DSD será aplicada. Então, como eu falei para vocês, no caso da justiça processual, a gente tem aí que a satisfação ou o bom resultado, ele é entendido como, né, ele é verificado quando se atinge as funções do processo, né, que são as nossas, enfim, os nossos temas basilares aí do processo civil mesmo. Então, nessa perspectiva, a fonte final de justiça, o que alimenta a DSD, é uma noção de justiça muito ligada aos conceitos das normas jurídicas, efetivamente. Então, nesse sentido, elas inclusive destacam que a gente vai ter uma infinidade de possibilidades, elas são mesmo infinitas, porque vão variar sempre esses sentidos, né, do que se dá, que nós damos, enquanto sujeitos, à própria justiça. E aí, nesse contexto, justamente porque o conceito de justiça é um conceito muito aberto e que está vinculado às nossas percepções pessoais, né, às nossas vivências, às nossas características, ao nosso
enfim, a nossa capacidade econômica, né, a nossa formação, é que há, por outro lado, também algumas disfunções que podem estar relacionadas às DSDs, porque aquele stakeholder, por exemplo, tem um sentido de justiça que não é o sentido de justiça de outro ali envolvido, e é necessário que os conveners, né, aqueles que vão desenhar as DSDs, estejam cientes dessas diferenças, dessas divergências, para que eles consigam ali fazer um caminho, né, dizendo de uma forma leiga, um caminho do meio, que consiga alinhar ou pelo menos deixar um pouco mais harmônica essas divergências, que são divergências de interesse, que ao fim e ao cabo desaguarão em uma diferença do próprio entendimento do conceito de justiça. E isso é muito interessante quando a gente pensa nas ADRs, porque e agora, né, pensando no contexto das DSDs, as ADRs bebem dessa fonte e já tem alguns padrões ideais, digamos assim, de uma justiça que é um pouco mais, não de uma justiça, mas de uma forma de modulação das DSDs que é um pouco mais imune a essas disfunções que são inerentes. Então, a gente sempre tem que pensar, por exemplo, isso me vem à memória a questão daqueles algoritmos que eram usados na justiça penal dos Estados Unidos, de uma certa forma. Acho que a gente pode dizer que eles fazem parte de uma DSD que foi aplicada naquele contexto, entendeu-se que aquilo ali seria viável para o tipo de conflito daquela corte. No entanto, aquele mecanismo, aquela ferramenta, ela era dotada de disfunções graves, né, que invariavelmente causavam situações de injustiça. Então, é sempre necessário que a gente, especialmente, né, aqueles que formulam as DSDs, estejam conectados a essas possíveis disfunções, que são disfunções das mais graves, né, inclusive no nosso contexto social. Então, é necessário que isso é muito interessante, porque a justiça como estrela guia, que é o termo que elas usam das DSDs, não é apenas uma questão teórica, né? Porque ela tem, o contrário dela tem efeitos práticos muito graves. Então, não é justiça, vamos ser justos. Não é nesse sentido, ela tem uma implicação prática muito sensível no caso da disfunção. Então, é por isso que a gente precisa pensar em mecanismos e técnicas que sejam o mais imunes possíveis dessas disfunções. Mas não é só uma questão de imunidade, Clarice. É uma questão de persecução de um grau de que o problema não é só o desenhar, o prototipar a DSD, mas você tem um nível de accountability constante da próprio modo como a DSD foi implementada e não acreditar de antemão de que a DSD de per si é virtuosa. Porque a DSD ela pode modular e reduzir a assimetria informacional ou ela pode aguçar a assimetria informacional. Ela pode usar um nudge que vai adotar, dentro da lógica do próprio Taylor e do Sunstein, um paternalismo libertário, porque induz as pessoas a melhores respostas, quando, por exemplo, eu coloco que é obrigatório as pessoas, dando um contexto bem bobo, é obrigatório as pessoas serem doadoras, como regra, eu induzo que a grande maioria das pessoas sejam doadoras de órgãos. E porque vai haver uma minoria que vai colocar no documento que não seja, ou seja, eu estou induzindo elas a uma escolha melhor do ponto de vista público. Mas, ao mesmo tempo, o nudge pode ser usado no sentido de prejudicar, de manipular, e etc, etc. Ou seja, essa noção de accountability, ela é inerente à própria lógica da DSD, porque nada garante que o novo é bom de per si. O novo vai ser bom se ele apresentar respostas
adequadas, mas que trabalham com a noção de fairness, ou a ideia de equanimidade, ou de justiça, no sentido que você está usando, que amplia as pautas de inclusão e não amplie as situações de discriminatórias. Porque, ao fim e ao cabo, quando você pensa no próprio exemplo que você fez alusão do Compass, você está ali diante de uma situação que você otimizou a eficiência em termos de análise de risco, mas você criou, num campo de uma decisão sensível importantíssima, a possibilidade discriminatória gigantesca. Mas, do ponto de vista, talvez, de um enfoque de eficiência, o Compass é ótimo em termos de análise de risco. Então, o problema é exatamente a noção de accountability que precisa ser contínua nessa nova discussão do direito processual, que não pode ser... Eu percebo, a gente está começando a analisar institutos ou abordagens para nós aqui no campo do direito processual, que, pelo menos entre nós brasileiros, ainda não são devidamente problematizadas, até porque, como disse, elas podem trazer muitos benefícios, na medida em que você modela abordagens que podem trazer muitos resultados bem-vindos, como é o próprio caso lá que eu já fiz alusão do caso da Oi e tantos outros, etc, etc, mas pode ser também uma tragédia. Você pode tentar prototipar uma coisa que, no final das contas, não consegue resolver e, às vezes, até agrava o problema, como a gente pensa numa reforma, por exemplo, legislativa no campo processual. Sim. Bom, então é isso. Essa era a parte pela qual eu fiquei responsável. Eu acho que a ideia era mesmo dar algumas linhas gerais. Eu tentei trazer alguns exemplos apenas para que não ficasse algo muito teórico e para que a gente já conseguisse refletir sobre a aplicação. E é isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma consideração, pessoal? Qualquer que seja. Não, o pessoal está caladinho, o pessoal está cansado. Só dizer que foi ótimo, Clarice. Obrigada. Pois é, mas percebam que a gente, de tudo que a gente já está debatendo ao longo desse tempo todo, a gente precisa começar a perceber que, se a gente não aprofundar nessas temáticas, que são temáticas que vocês percebem que são temáticas da ordem do dia num contexto mundial. Não é uma discussão nossa, uma discussão, na verdade, importante no contexto atual, até porque eu tento trabalhar com vocês principalmente textos atuais, de debates atuais, em torno dos problemas, para a gente, inclusive, desenvolver uma ciência processual que não fique estudando principalmente institutos de 50 anos atrás. Não que isso não seja importante e essencial. Dominar os institutos desde o início do processualismo são essenciais. Desde Roma é importante. Mas, assim, a gente precisa perceber que a gente tem um tipo de litigância muito específica, uma pluralidade de litigâncias, a gente tem problemas muito próprios, e a gente precisa tentar novas abordagens, porque as atuais, pelo menos na minha percepção, não estão conseguindo resolver os problemas, e vocês, como novos processualistas, pelo menos do ponto de vista etário, comparativamente a mim, que sou jurássico, vocês precisam começar a tentar buscar novas perspectivas para o sistema, porque senão a gente vai continuar reproduzindo os mesmos problemas e não vão resolver nada, e aí o que a gente faz, no final das contas, tende à inutilidade. E eu acho que a gente pode tentar, em alguma medida, contribuir em alguma medida para a melhoria do sistema processual. Beleza? Pessoal, só aproveitando aí da seu comentário, que é uma provocação, assim, que eu estava até pensando também sobre essa história da Oi, né, que foi um exemplo muitíssimo bem sucedido, né, de um design criado. E aí eu lembrei aqui, acho que até interessante também, se eu não me engano, é o Niemann, né, que estuda processo coletivo e tudo.
Eu lembro a professora Mônica Sete, ela fala muito, assim, e a gente vê muito na experiência, assim, na prática, as ações civis coletivas, elas foram pensadas no sentido de evitar uma litigiosidade em massa, né? Você entra ali por meio de alguns representantes tutelando direito de vários direitos individuais homogêneos, mas, assim, na prática, a gente tem um problema seríssimo de gerenciamento desses casos, por exemplo, quando vai para uma fase de liquidação, quando há necessidade, as execuções depois. E aí eu fiquei pensando aí da importância de se pensar um design, né, para alguma forma de trabalhar isso aí, fora, porque esse ferramental que a gente tem hoje do processo padrão, típico, tradicional, ele não atende, né? Pelo contrário. Mas é exatamente isso que a gente precisa começar a debater, ou seja, no âmbito de insuficiência, e é insuficiência mesmo, insuficiência tanto dogmática quanto teórica, inúmeras vezes, a gente não tem solução para os problemas, o que resta é tentar construir alguma coisa nova. O que, particularmente, momentaneamente, eu estou fazendo é pensando em DSD junto de tecnologia, mas eu posso pensar DSD do ponto de vista tradicional, dentro da dogmática, em qualquer campo processual. Pode ser para tentar prototipar uma própria estrutura de um procedimento para lidar com litígios estruturais, como é o tema da moda, ou para pensar em prototipar novas formas de implementação da própria execução, para além do discurso do mainstream, que é essa lógica de achar que desjudicializar vai resolver, pelo menos na minha percepção, às vezes sem embasamento empírico nenhum de que isso vai ser funcional, a não ser de beneficiar, por óbvios, cartórios. Então, assim, o convite que eu estou fazendo aqui para vocês é exatamente isso. A gente está num campo onde a gente tem que reconhecer a insuficiência e não ficar tirando onda de que a gente já tem conhecimento suficiente, porque o professor fulano de tal fala isso, o professor Beltrano de tal fala isso. Não! A gente tem que parar de ficar gravitando em torno dessas questões e tentar pensar, gente, a gente tem um problemão. E a gente precisa dar um jeito de tentar resolver ele. O que a gente tem, ou as propostas rasas, vão só flexibilizar o procedimento, vão desjudicializar isso aqui, vão criar mais um filtro para recurso, vão criar uma barreira para litigiosidade, vão aumentar as custas, vão reduzir gratuidade, impedir gratuidade de justiça. Ou seja, são soluções que elas não analisam o problema como um todo. Como as próprias autoras falam, eu estou fazendo uma abordagem pontual que não vai resolver o problema. Ela não está analisando o sistema processual na sua multidimensionalidade e em todos os seus aspectos. E se ele não está fazendo isso, ele não vai resolver o problema. Talvez ele crie outros. E talvez crie outros para pessoas que já têm dificuldades na atualidade, que não têm cidadania garantida e etc, etc. Então, o convite que eu estou fazendo aqui para vocês é exatamente para a gente tentar pensar sem caixa, não é nem pensar dentro ou fora da caixa, nem pensar sem caixa. Não tem caixa. Porque se a gente tentar apresentar mais uma proposta dentro da perspectiva do modo como as pessoas estão estudando, a gente não vai melhorar o sistema, a gente não vai criar novos designs. A gente vai reproduzir os designs tradicionais, ou vão dar um ar de modernidade, ou vão fazer uma convenção processual aqui, vai resolver um problema, ou eu vou... Assim, pelo menos na minha percepção, isso não vai resolver o problema. Então, ou seja, assim, a própria proposta teórica que eu tento desenvolver ao longo dos anos, que eu chamo de processualismo constitucional democrático, para tentar exatamente promover uma abordagem macroestrutural e multidimensional do sistema processual, para tentar analisar da forma mais ampla possível, que inclusive me dá muito mais trabalho de pesquisa, porque eu preciso ficar estudando assuntos que não são do gosto cotidiano do próprio processualismo. O processualismo é estudar dogmática pura e tal, ficar estudando nos institutos, mas aí você vive assim, vamos analisar o pano de fundo disso aqui. O cara não quer, ou vão estudar tecnologia, aí o cara não quer menos ainda.
Vou estudar antropologia, sociologia. O cara quer menos ainda, porque isso, obviamente, para você ter um mínimo de conhecimento acerca do assunto, isso vai te gastar muito mais esforço intelectual para você tentar unir todos esses âmbitos com um mínimo de coerência e correção, para não tentar criar um liquidificador teórico sobre as questões. Porque me parece que só assim que a gente vai conseguir ter soslaios de melhoria efetiva do sistema para além do discurso tradicional. E eu, particularmente, para mim é muito claro que fazer isso solitariamente é impossível sem que você tenha pesquisadores analisando as temáticas sobre vários enfoques. Se a gente não tiver pessoas engajadas nesse projeto, num projeto amplo de tentar, vamos melhorar essa bagaça, que não está funcionando bem, que não é bom para ninguém, no final das contas. Não é bom para o juiz, não é bom para o advogado, e principalmente não é bom para o cidadão, que fica lá pelejando e, por vezes, tem o direito dele esvaziado, porque eu não tenho um modo adequado, eu não tenho um DSD mínimo adequado para o problema que ele enfrenta. Então, a gente tem que, cada um, obviamente, dentro das próprias predileções teóricas, eu estou tentando fazer isso sob a ótica da tecnologia. Mas talvez vocês, cada um de vocês, dentro dos próprios objetos de pesquisa princípios, se vocês conseguirem desenvolver isso, você tem maiores chances de tentar aprimorar o sistema e sem nenhuma paixão por uma hipótese de pesquisa, que pode, ao longo do próprio processo de pesquisa, se mostrar que não, isso vai dar errado, isso vai ser uma tragédia, isso vai ser ruim. Eu estava acreditando que o negócio ia ser lindo, mas que, na verdade, essa reforma vai ser catastrófica para o sistema processual. Se você não tiver essa abertura, inclusive pessoal, para permitir, inclusive, você ser desenviesado das suas paixões, porque a gente, especialmente em pós-graduação, a gente se apaixona muito facilmente pelas ideias. Então, nossa, vai ser um negócio lindo. E às vezes não vai. Ou tudo leva a crer que não vai e você quer ainda insistir que vai dar certo. Se a gente não tiver esse tipo de perspectiva, a gente não vai conseguir melhorar o sistema processual e isso me incomoda, porque se estudar tanto tempo uma coisa e não conseguir ver possibilidades efetivas de uma melhoria sistêmica, é um negócio que vai chegar num ponto que você vai ficando meio desanimado, entendeu? E assim, são essas pesquisas dos novos, como vocês, que acabam retroalimentando e dando gás para a gente poder continuar, digamos assim, buscando melhorar o sistema. Alguém quer falar alguma coisa? Professor, sou eu, porque o Henrique falou das ações coletivas no âmbito trabalhista, no âmbito do que seria, não com esse nome, mas o direito trabalhista dos servidores públicos. Eu tive uma experiência, uma época, num sindicato de servidores públicos da União, em que eram ações que foram entradas aí na década de 80, com 30, 40, 100 servidores, e que na fase de execução, digamos, não desejando mal a ninguém, mas metade deles já são os herdeiros daquelas pessoas, mas que muitas vezes, por serem pessoas humildes, nem se foi feito inventário daquela pessoa. Provavelmente ela não tinha nenhum bem, ou se tinha o bem, não tinha regularização. Então, há uma dificuldade enorme para se fazer o cumprimento de sentença, até porque a grande maioria, quando passa do valor do RPV, renuncia para entrar no RPV, o que também é uma tristeza, mas aí é outra discussão da questão do precatório. Eu imagino, e tenho pensado muito isso, que uma ODR poderia, uma inteligência artificial, poderia muito ajudar nessas fases de execução, e os juízes federais passam muito aperto, porque são os processos que viram um problema, porque eles não andam. Mas perceba, você não precisa nem de inteligência artificial nesse caso, você precisa só automatizar a colheita de documentos e estruturar um modo de promover a própria fase executiva. Existem casos de advogados, professor, que os advogados morrem
e ninguém vai lá assumir o processo, porque são processos de décadas atrás. São muitos clientes, os clientes também morrem, esquecem daquele processo, e são valores substanciais, que muitas vezes tá fazendo falta ali para os herdeiros. Então, eu acredito que a tecnologia, nessa interface aí do direito das sucessões com o direito administrativo, precisa entrar nessa área, porque vai fazer um bem danado a começar pela Justiça Federal. O que deve se repetir também na Justiça Estadual, eu, porque nunca trabalhei não tenho o costume de trabalhar com processo coletivo de servidores estaduais e municipais, mas na União eu sei o problema que é isso, e uma tecnologia aí resolve, porque no caso do Henrique, o Justiça do Trabalho anda rápido, né? As coisas andam, bem ou mal andam. Então, ele não tem esse problema aí. Talvez ele nunca... Mas nessas ações trava tudo, aí é bem mais difícil. Mas processo de 30 anos você nunca pegou, não, né, Henrique? Processo de 30 anos atrás, até hoje, você ainda não passou pelas suas mãos, não, né? Mas aí seria isso, professor. Eu tenho pensado muito nisso. Não, beleza. Mas é isso mesmo. A gente tem que pensar e tentar... enxergando, inclusive, os problemas, tentar prototipar algo que viabilize, e eu acho que esse estudo, em alguma medida, pode dar um ferramental para vocês trabalharem as hipóteses de pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Beleza? Então, professor, só uma última coisa, uma questão bem prática. Agora, como que vão ser as próximas apresentações? Só para a gente... Segundo capítulo, eu acho que é da Carol, não é Carol? Não é você? Terça-feira que vem. Eu até falei que a gente teria aula amanhã, mas amanhã eu não consigo. Então, na semana que vem, eu acho melhor a gente fazer 2 aulas. Pode falar, Carol. Não, é porque amanhã, então, não tem aula. Amanhã não tem aula. Tá bom? Não. E aí, professor, vão ser 2 apresentações por dia mesmo? Em princípio, sim. Porque eu acho que dá, porque hoje não foi possível. Os capítulos são pequenos. E hoje não foi possível, porque eu falei no início da aula, então eu tomei um tempo aí da Clarice, mas assim, se eu não tivesse falado no início da aula, eu daria para ter tido as 2 apresentações. Combinado? Então,